Vamos Prazer é lá, meu, bom dia. Kennedy. Muita expectativa para esse encontro é logo mais. Como é que tá a agenda de Lula aí? Já teve algum comunicado? Não teve? Qual é a tua expectativa para esse encontro, primeiro encontro presencial de Lula e Biden? O Lula confirmou uma entrevista coletiva depois do encontro com o Biden, que não foi anunciado agora de manhã. Até ontem não havia previsão se ele falaria ou não com a imprensa. O encontro deles começa às 3h30, eles vão às 10 para as 4 para o Salão Oval, a gente vai poder acompanhar lá um grupo de jornalistas. Eu acabei de fazer um teste de Covid, para você estar no mesmo ambiente do presidente americano, você tem que fazer o teste, então os jornalistas vão acompanhar. Acabaram de fazer. Eu vi há pouco, você estava falando da linguagem neutra da decisão do Supremo. Aqui no governo americano, quando você preenche um formulário, pergunta como você quer ser tratado. E lá está lá, linguagem neutra se você quiser ser tratado. É uma política pública aqui. Enquanto Lula-Biden, Fabiola, o Lula já conhece o Biden era vice do Barack Obama, o Biden, durante o tempo no Senado e como vice-presidente, cuidou muito de política externa, então eles já se conhecem, mas é a primeira vez que os dois vão se encontrar na qualidade de presidentes. Para o Biden, o ponto mais importante da agenda é a questão ambiental, que também está no topo da agenda do Lula. Provavelmente vai ser anunciada uma ajuda americana para a preservação da Amazônia. A gente se lembra que na campanha de 2000, candidatos democratas, o Biden disse que ele poderia reunir, angariar entre países um fundo de até 20 bilhões para a Amazônia e que daria esse dinheiro, inclusive naquela época, se o Brasil preservasse a floresta, mas se não, faria sanções. Era o governo Bolsonaro. Agora, com o governo Lula, com a Marina Silva, as portas estão abertas para um entendimento na área ambiental. Portanto, de concreto, que o mais forte hoje, desse ponto de vista, deve ser a questão ambiental, verba americana para a Amazônia. Mas não é uma viagem do me dar um dinheiro aí. O Lula quer e vai propor para o Biden uma espécie de governança global para cuidar da mudança do clima. Ele acha importante, como ele já disse algumas vezes no Brasil, me disse em entrevista na semana passada, que tem que fazer os países cumprirem as decisões que eles tomam nos fóruns internacionais. Então, isso é um ponto importante da agenda. O outro é guerra da Rússia e Ucrânia. O Lula vai propor um grupo de paz com países que não estão envolvidos diretamente no conflito. Vamos ver como é que o Biden vai receber isso. O governo americano tem uma posição claríssima de defesa da Ucrânia, trata a Rússia como a agressora que de fato invadiu um outro país. Então, vamos ver se o Biden recebe bem essa proposta do Lula, para que ele acha que tem que incluir China, México, Argentina, Índia, provavelmente um país da África e o Brasil, para tentarem negociar. São países que não estão envolvidos diretamente no conflito, segundo a visão do Lula, porque quem está envolvido indiretamente, como os Estados Unidos e a União Europeia, acabam tomando partido de um lado e isso assusta o lado russo na negociação. Esse é um ponto importante. Direitos humanos também e combate à extrema-direita. O Biden e o Lula viveram experiências semelhantes. O Biden na campanha eleitoral de 2020, eu acompanhei aqui em Washington, e o Lula na campanha eleitoral do ano passado, de 2022. Uma ameaça séria à democracia americana e à democracia brasileira. Eles venceram, a democracia venceu aqui nos Estados Unidos, venceu aí no Brasil. Eles devem ter alguma iniciativa articulada dos dois para a defesa da democracia e combate à fake news. O Lula fala numa regulamentação das redes sociais e a Europa discute isso já numa fase mais avançada que a americana. Aqui, um debate sobre liberdade de expressão, eles têm uma visão mais radical do que os europeus, no sentido de que liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime. A visão americana é um pouco mais elástica, o Brasil tem uma visão parecida com a da União Europeia. Então, esses são os temas que vão estar em discussão, e eventualmente também algum acordo comercial na área de produção de chips, de software, de alguma coisa nesse sentido também. São poucos pontos Kennedy, de tensão, né? Pelo que você diz aí, acho que coisas mais delicadas em relação à guerra, em relação à China, mas acho que Lula sempre muito amistoso na conversa, acho que vai conseguir, né, fazer esse diálogo acontecer. Aliás, Lula publicou nas redes sociais, hoje mais cedo, a expectativa para esse encontro. Hoje eu me reúno com o presidente Biden na Casa Branca, será o nosso primeiro encontro, espero uma relação muito produtiva para o bem do povo dos dois países. Você acha que vai ser produtivo ou Bombig, qual é a tua expectativa para esse encontro? olha, acompanhando os relatos que eu estou ouvindo do Kennedy, né, me parece que não é uma coisa que senta e destrava, né, no primeiro momento, né, como o Kennedy disse, não tem uma postura de me dar um dinheiro aí, mas também não tem uma postura de chegar de joelhos, né. O Lula nunca teve essa postura na política externa dele.
Então, é um início promissor de negociações. Mas a questão do clima é muito importante. Eu acho que essa inflexão da mudança de governo ela era esperada pelos Estados Unidos, pela Europa, pelos Estados Unidos, o governo Biden, não o governo anterior do Trump. Pode destravar, mas há dificuldades, porque por trás também desse discurso do meio ambiente há muita proteção, muita barreira, proteção comercial, barreiras, né? Principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos também, que tem lobbies muito fortes. Eu acho que a questão mais difícil, né, Kennedy, não sei se você concorda, está na Ucrânia. Não que o meio ambiente vai ser fácil, né? Óbvio que a Marina Silva é uma ótima aliada do Lula para destravar tudo isso, mas não será simples. Mas a questão da guerra, nesse momento, me parece um pouco mais complexa. O que você acha, Sem dúvida, Kennedy? a questão da guerra é onde eles têm as visões mais distintas. Na questão ambiental, como o Mobílio estava falando, há conflito, há divergência, há os lobbies, sobretudo na Europa, nessa área, mas o Biden e o Lula convergem nesse ponto. Então, nessa questão ambiental, eu acho que vai destravar. Outro ponto de tensão que pode haver é a questão de Cuba e Venezuela. Com Obama, o Lula conseguiu um início de distensionamento americano em relação a Cuba. É um embargo que já dura mais de 60 anos. O embargo contra Cuba, e o Lula tem pedido para os Estados Unidos reverem esse embargo. E a Venezuela, os Estados Unidos são mais pragmática, por causa da segurança energética deles aqui. Veio a pandemia, né? E a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do planeta. Eles suavizaram um pouco as críticas em relação ao Maduro. Então, essa parte da agenda, ela também vai ser importante. Agora, é um primeiro encontro dos dois, e dali em diante, as equipes, né, vão marcar encontro e uma série de visitas de ministros brasileiros aqui para os Estados Unidos e deles também lá para Brasília. Vai começar uma agenda nesse sentido e haverá um convite do Lula para o Biden visitar o Brasil no ano que vem, que é quando se completam 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Em 1824, quando os Estados Unidos reconheceram a independência brasileira. Então, serão 200 anos de relação diplomática. Fabíola, é uma volta em alto nível, é mais ou menos o que aconteceu com a Argentina. O Bolsonaro não foi a Argentina, o Bolsonaro tinha uma relação de subordinação com o Trump. Aí o Biden deixou essa relação em banho-maria e condenou bastante aquela discussão sobre urna eletrônica, apoiou, condenou os atentados de terroristas e golpistas de 8 de janeiro. Esse é um ponto importante. Agora de manhã, você tinha mencionado, o Lula vai ter uma reunião com o Bernie Sanders, com a AOC, a deputada, e o grupo de deputados, que foram um grupo importante durante a campanha eleitoral para fazer uma pressão internacional para preservar a democracia brasileira. Então, isso é um ponto importante. O Lula quer manter o Celso Amorim interiores, e hoje ele é assessor do Lula para essa área externa, tinha uma rede de apoio aqui nos Estados Unidos do Partido Democrata, e essa rede está sendo reeditada agora. O Biden é democrata, o encontro com ele é o mais importante, mas o Lula também está fazendo contato com uma bancada que no Congresso americano é mais simpática aos temas caros ao Brasil e ajudou muito o Brasil a enfrentar a ameaça à sua democracia. Ô, Kennedy, havia um receio de manifestação de bolsonaristas aí na chegada do Lula. Teve algum registro? Apareceu alguma coisa ou não? Nada, né? Ontem não teve ninguém. Eu acompanhei na entrada da Blair House, lá, ficamos lá, não apareceu ninguém. Tinha um pessoal dando apoio, com cartazes, defendendo a posição brasileira em relação à reserva Yanomami, né? Teve muito bochicho de internet. Houve uma certa tensão anteontem nessa questão da segurança. A segurança sempre é muito rígida na Casa Branca. Você vê os protocolos de segurança aqui, compara com os do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional do Supremo. É um passeio você entrar num que é aqui, né? Uma coisa, e eles têm os motivos para ter esse tipo de preocupação. E também, assim, com a volta do Brasil para a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, os Estados Unidos não gostaram de nadar, os Estados Unidos não participam. E tem, sim, um certo descrédito da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que nos últimos anos andou apoiando movimentos de extrema-direita na América Latina. Então, ali havia um certo estremecimento, mas o Lula é muito jeitoso e o Biden também é um moderado. Eu acho que a gente pode ter uma boa expectativa para esse encontro. É importante, é retomar uma parceria. Os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial, primeiro em investimentos. Né? É um país estratégico, que a gente tem laços culturais e uma tradição de uma boa relação. Desde sempre, na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio inverte a posição dele, o Getúlio Vargas passa a apoiar os aliados e entra no esforço americano para ajudar na guerra. Então, são relações antigas
e boas relações. Os Estados Unidos apoiaram o golpe militar em 64, tem esse pecado da história deles. Mas o Biden, do ponto de vista de enfrentar a extrema-direita, direitos humanos, o Lula gostou do discurso que o Biden fez nessa semana no Congresso. O Biden valorizou os trabalhadores, enfim, fez um discurso bastante progressista. Então, acho que a gente pode esperar a retomada, porque o Brasil deveria ser sempre, né? É um país, como o Bombig falou, o Brasil não é uma república de banana. Não tem que chegar aqui e dizer amém para tudo que o Washington quer. Então, essa certa equidistância é importante, inclusive para as relações com a China. O Brasil quer, nesse jogo internacional, ser um ponto de equilíbrio entre Estados Unidos e China, que reeditaram aí uma nova Guerra Fria, porque são as duas superpotências do século XXI. A China é a única capaz mesmo de fazer frente à tecnológica e militar aos Estados Unidos, economicamente também. A gente está vendo a dificuldade que a Rússia está tendo com a Ucrânia, mas também por quê? Porque a União Europeia e os Estados Unidos participam indiretamente do esforço de guerra lá e então dão armamentos para a Ucrânia, senão a Ucrânia também não teria resistido à investida russa. Então o Brasil ele tem tamanho, né, para ser um ator geopolítico de peso. O Lula entende isso bem, sabe fazer isso bem. Então ele reconectou o Brasil ao mundo nesse mês e pouco aí, visitou a Argentina, o Uruguai, recebeu o chanceler alemão, e essa visita aqui, antes de ir para a China, é importante. É um afago importante na relação com os Estados Unidos e equilibra o jogo de Brasília com Pequim e de Brasília com Washington.